Neste vídeo, nós iremos explorar as principais funções da testosterona. E elas vão muito além das funções sexuais como por exemplo, a regulação da produção de espermatozoides e também da expressão de características sexuais secundárias, como as barbas, por exemplo. A testosterona também afeta o nosso comportamento, afeta os nossos ossos, músculos cardíacos e sistema nervoso central. Além disso, a testosterona é produzida tanto nos testículos quanto nos ovários. E nós vamos entender mais sobre tudo isso e mais um pouco nesse vídeo. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em Ecologia de Biomas Tropicais. Os sistemas endócrinos do nosso corpo, eles atuam como uma importante interface entre os estímulos que são do ambiente e também as funções que ocorrem dentro do nosso corpo. Eles coordenam o que é a homeostase, a manutenção do equilíbrio fisiológico do corpo entre todos os nossos sistemas. Os hormônios esteroides, eles são fundamentais para essa regulação. Eles moldam simultaneamente o crescimento, a morfologia e também o comportamento social. Os andrógenos, eles são esses hormônios esteroides que são essenciais para o desenvolvimento e também para a reprodução humana. Mas também eles modulam outros órgãos, incluindo ossos, músculos, tecido adiposo, pele, cabelo, cérebro e sistema cardiovascular. Assim, eles acabam afetando o crescimento, a forma do corpo e também o comportamento humano, assim como de outros animais. Os esteroides sexuais, que incluem os hormônios do tipo progestênicos, estrógenos e androgênios, eles são pequenas moléculas com propriedades e atividades biológicas que são muito diferentes e cujos papéis vão muito além de serem meramente hormônios de reprodução. Os estrogênios, eles regulam, entre outras coisas, a formação dos órgãos genitais femininos e dos seios. Além disso, eles atuam também na vida pré-natal e após o nascimento do indivíduo. Eles moldam a psique e também o desejo sexual, o ciclo menstrual, o metabolismo lipídico, que é o equilíbrio do colesterol HDL com LDL, a excreção de colesterol na bile e também o aumento das alfa-lipoproteínas e fosfolipídios no nosso corpo. Além disso, eles também atuam no metabolismo do cálcio, ou seja, na deposição do cálcio nos ossos. Os andrógenos, eles são muitas vezes descritos como sendo os hormônios sexuais masculinos, enquanto que os estrogênios, eles são descritos como os hormônios sexuais femininos muitas das vezes. Porém, esses dois hormônios, eles são produzidos e ativos em ambos os indivíduos, do sexo masculino e do sexo feminino, mas em quantidades diferentes. Apesar desses importantes papéis fisiológicos e comportamentais, os níveis circulantes da testosterona, bem como outros hormônios, eles são notórios pela sua extrema variabilidade dentro dos indivíduos ao longo do tempo. Também entre indivíduos que existem numa população e também entre as espécies. Até mesmo ao longo do mesmo dia, isso pode variar a concentração de hormônios no sangue. Tal variabilidade nas concentrações ela não é surpreendente, dado o papel dos hormônios esteroides nos processos de desenvolvimento e na resposta ao meio ambiente. Tanto a falta como o excesso de uma ação androgênica, dessa ação da testosterona, por exemplo, também pode se manifestar em qualquer momento da vida, com efeitos adversos em outros sistemas orgânicos, incluindo o metabolismo geral, o sistema cardiovascular, os músculos, os ossos, o cérebro e até o sistema psicológico. E aí vamos entender um pouquinho sobre a produção da testosterona no corpo. A testosterona ela não é apenas produzida pelas glândulas suprarrenais, que estão aqui nesse esquema, que fica nessa região que está aqui em meio amarelinho, acima do rim, que está aqui em vermelho. Ela também é produzida nos ovários e também nos testículos, e então ela é secretada e ela vai ser transportada para diferentes órgãos, incluindo o sistema nervoso. Mas, além desses locais, a testosterona também é sintetizada dentro do próprio sistema nervoso, tanto de machos quanto de fêmeas ao longo da vida. Por essa razão, esses hormônios, como os andrógenos, eles também foram nomeados de neuroesteroides.
Os andrógenos, especialmente a testosterona e os seus metabólitos, eles desempenham um importante papel no desenvolvimento e também na função sexual. No entanto, eles também exercem muitas outras funções, que vão desde o aumento de massa muscular e força, remodelação óssea, desenvolvimento do sistema nervoso e funções do metabolismo energético para o bem-estar geral. Nos mamíferos masculinos, incluindo nos seres humanos, a testosterona ela é o andrógeno que está em circulação na corrente sanguínea mais predominante. Nos humanos, 95% da testosterona em homens, em pessoas com pênis, circulante, é produzida pelas células de Leydig dos testículos. Nessa imagem, então, nós temos o testículo e nós temos dentro do testículo dessas estruturas que parecem essas cordinhas, e a gente dá um zoom nessas cordinhas e lá dentro, cordinhas, entre aspas, e lá dentro a gente vai dar esse foco nesse esquema em que nós temos as células, que vão gerar os espermatozoides, aqui no meio, no oco dessas está os espermatozoides, e nas regiões mais externas nós temos as células de Leydig. E nessa outra, que aqui é uma foto de uma histologia de um testículo, nós temos as células de Leydig, destacada aqui. Embora a produção da testosterona pelas células de Leydig seja de 7 a 8 vezes maior do que aquela produzida nos ovários, das fêmeas, a testosterona circulante também tem efeitos significativos na fisiologia feminina. A produção de andrógenos nas gônadas adultas, que é nos ovários e testículos, ela é controlada pelo eixo hipotálamo hipófise gônadas, que é o HPG, que envolve o hormônio liberador de gonadotrofina, o GnRH, o hormônio luteinizante, o LH, e o hormônio folículo estimulante, o FSH. E é composto de uma alimentação que ela é equilibrada para frente e ela tem loops de feedback, como aqui esquematizado, em que nós temos em cima o eixo do hipotálamo com as glândulas pituitárias e mais embaixo nós temos os eixos em que envolve as gônadas. Então é esse equilíbrio entre esses hormônios que vai fazer com que a gente tenha esses hormônios de circulação no corpo. Esse processo ele é específico para cada sexo e, portanto, ele é caracterizado pelo órgão na qual ele é mais produzido, o testículo ou o ovário. Dentro do testículo, as células de Leydig, elas produzem e também secretam abundantemente a testosterona. E lembra daquele tubinho que eu tinha falado antes? Aquele tubinho são os túbulos seminíferos que vão ser produzidos ali dentro os espermatozoides. E aí nós temos esse outro esquema que também é daqui de uma parte como se a gente tivesse cortado o testículo, e que a gente tem aqui do lado mais externo as células de Leydig que recobrem, que estão ao redor dos túbulos seminíferos, e dentro dos túbulos seminíferos é que é produzido o espermatozoide. Em contraste, no ovário, as células da teca produzem a A4, que é a androstenediona, que é principalmente transferido para as células da granulosa como um precursor para a produção de estrógenos, enquanto que apenas pequenas quantidades vão ser secretadas no sangue. E aqui nós temos esse esquema de como é a região do ovário, e aqui nós temos a formação do ovócito que está lá no meio, que no futuro ele vai gerar o óvulo, e aí nós temos ao redor desse ovócito a zona pelúcida, que é importante para impedir a reprodução com membros de espécies diferentes. E aí nós temos nessa estrutura em laranja, mais externamente, nós temos as células da teca. São essas as células da teca que vai estar secretando esses andrógenos. Todos os hormônios esteroides eles são produzidos a partir do colesterol, através de uma cascata de enzimas que são codificadas por genes que são comuns a todos os órgãos produtores de esteroides. Na maioria dos casos, essa expressão gênica específica do órgão, seja ele o ovário, seja ele as glândulas suprarrenais, o testículo, ela é determinada por cada órgão. Então, cada órgão tem um perfil específico de produção. Por exemplo, o testículo é determinado a produzir a testosterona a partir do colesterol,
enquanto lá nas células da teca no ovário elas produzem a androstenediona. Em adultos com testículo, a testosterona, em adultos humanos, né, ela é o andrógeno mais abundante produzido nos testículos que está na circulação sanguínea. As concentrações totais de testosterona são de cerca de 10 a 30 mol por litro aos 30 anos nos indivíduos com testículos e diminui a uma média de 1 a 2% ao ano com o envelhecimento. Os níveis plasmáticos da testosterona de uma pessoa com ovário com cerca de 30 anos são cerca de 10 a 15 vezes menores ao de uma pessoa com testículo na mesma idade. Nas pessoas com ovário, elas têm cerca de 0,4 a 2 nmol por litro, né? Enquanto que as pessoas com testículo têm de 10 a 30 nmol por litro. Após a menopausa, quando esse processo de esteroidogênese ovariana cessou, que esse processo de produção hormonal acaba, os níveis circulantes da androstenediona são cortados pela metade e os níveis totais de testosterona circulantes eles acabam diminuindo em cerca de 25% nas pessoas com ovário. Também é digno de nota que todas as enzimas chaves para a produção de testosterona foram localizadas na região do hipocampo tanto de ratos quanto de humanos, indicando que alguma testosterona ela é produzida dentro do próprio cérebro e ela acaba atuando, como dissemos anteriormente, como um neuroesteroide. E aí nós vamos entrar brevemente nas principais funções da testosterona na reprodução. A implicação dos andrógenos no processo reprodutivo continua sendo a sua função global mais conhecida e nós podemos sintetizá-las nas seguintes características. A primeira delas é a produção de espermatozoides. Os andrógenos são responsáveis pela produção e também pela maturação de espermatozoides por meio da ativação das células de Sertoli dos testículos e a sua incorporação ao fluido seminal. Aqui nós temos de novo o esquema dos túbulos seminíferos e aí nós temos as diferentes células aqui. Lá externamente temos as células de Leydig que produzem a testosterona e nós temos as células de Sertoli, que são essas maiores que são entre as células que vão dar origem aos espermatozoides. E aqui a gente tem as células que vão caminhando até elas formam, caminhando assim, né? Passando o processo de meiose até formar os espermatozoides que estão lá no meio. E reforçando que nós temos uma série de vídeos, eu acho que deve ter uns 8 vídeos aqui no canal, na qual nós falamos sobre a evolução, produção e particularidades do espermatozoide ao longo de diversas espécies, desde insetos até nós mamíferos. Depois confere esse vídeo lá, essa série de vídeos, né, que ela é muito legal. O uso de grandes doses e tratamentos prolongados de testosterona ou de dihidrotestosterona, o DHT, pode bloquear parcialmente a ação do FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Tanto o FSH como a testosterona são necessários para produzir espermatozoides que sejam viáveis. A alteração desse processo delicado muitas vezes desestabiliza a formação do espermatozoide, resultando em esterilidade. Uma segunda característica da testosterona é o desenvolvimento de características sexuais secundárias masculinas. As características sexuais secundárias masculinas são tipicamente induzidas pela testosterona. Por exemplo, a presença de maior massa muscular, ombros largos, no caso do tórax e das escápulas, pelos no corpo e no rosto, mandíbula grande, voz grave e a presença do pomo de Adão. Outra terceira característica da testosterona é a comunicação interpessoal e sinalização. Alguns dos andrógenos podem exibir funções neuroesteroides, mas principalmente eles têm sido relacionados à comunicação entre os indivíduos, principalmente na presença de feromônios e marcadores odoríferos. Feromônios são hormônios usados para identificação, principalmente na reprodução, marcação de território. E eles são produzidos e secretados pelas glândulas apócrinas que são presentes na pele e outros órgãos, como o cérebro, as glândulas suprarrenais, ovários e testículos. E eles foram detectados no plasma circulantes de javalis.
Mas uma outra função da testosterona é o foco na estrutura barra função cerebral e no comportamento da reprodução. Isso inclui extensos investimentos comportamentais e sociais em energia e tempo. A testosterona ela é necessária para o acasalamento e a manutenção de uma relação sexual afetiva para ambos os sexos, feminino e masculino. A testosterona ativa relações de acasalamento através de mecanismos complexos dos quais o cortisol, que é um outro hormônio, e também sistemas de recompensa, como as endorfinas e a ocitocina, também desempenham papéis importantes. E vale ressaltar que sobre a ocitocina, nós temos um vídeo já aqui no canal falando do papel desse hormônio na reprodução de nós humanos. Depois confere esse vídeo também, que ele é muito legal. O estabelecimento de relacionamentos duradouros resulta na diminuição dos níveis circulantes de testosterona e o aumento dos níveis de ocitocina no caso das pessoas que possuem testículo. O acúmulo, outra característica da testosterona é o acúmulo, manutenção e regulação de proteínas corporais, principalmente as musculares. Os andrógenos desempenham uma participação crítica na regulação do conteúdo de proteínas corporais, incluindo principalmente massa muscular e a sua distribuição. A queda acentuada da disponibilidade de testosterona que vem junto com a senescência, com o envelhecimento, reduz a massa muscular e a função muscular. Os andrógenos eles são comumente usados como medicamentos também para o desenvolvimento, crescimento e manutenção das proteínas corporais, especialmente da massa muscular. Esse processo ele é muito complexo e intervém-se vários outros hormônios, como a insulina, hormônios do crescimento e estrogênios, e também depende de um fornecimento adequado de energia e de proteína na dieta. O abuso de andrógenos como agentes anabolizantes para a dopagem esportiva, por exemplo, ou para a construção muscular corporal, ou seja, muitas vezes para fins não relacionados com a saúde, mostrou que o seu uso excessivo resulta de fato num crescimento exacerbado de massa muscular, em parte a custo da gordura corporal. A sua utilização também pode resultar no desenvolvimento de dependência, muitas vezes induzindo também distúrbios cardiovasculares, comportamentais e reprodutivos graves. Reforçando sempre que, como nós já temos um vídeo aqui no canal na qual nós falamos sobre a questão da formação e manutenção do testículo e do ovário, essa manutenção e a funcionalidade desses órgãos, principalmente na produção do testículo e na produção do óvulo, depende de uma intrincada rede de hormônios e genes para que eles possam acontecer e vão sendo mantidos ao longo da vida do animal. Então, por isso que é muito delicada essa alteração hormonal, que pode afetar nas questões de reprodutibilidade daquele órgão. Por isso que é muito importante ter o acompanhamento médico. E, no caso, é muito importante, se você quiser entender um pouco mais sobre a formação do testículo e dos ovários, e por que não basta ser XX para ter o ovário ou ser XY para ter testículo, que envolve muitas outras coisas, confere esse vídeo lá que ele é bem legal. Outra ação da testosterona é a partição e manipulação de energia. Os andrógenos eles estão diretamente implicados no mecanismo de participação e utilização da energia para a função metabólica. Eles participam na regulação interligada do metabolismo energético com estrógenos e outros hormônios reguladores, como o GH, que é o hormônio do crescimento. A insulina, particularmente a sensibilidade à insulina, calciferóis e citocinas como a leptina. Mas elas também podem, os hormônios dos tipo andrógeno, como a testosterona, também podem favorecer um efeito anti-inflamatório. Vamos entrar agora um pouquinho mais de detalhes na relação da testosterona com o meio ambiente. Atualmente foram identificados vários fatores ambientais em grande escala que influenciam os níveis médios de testosterona. A latitude, por exemplo, ela é consistentemente um forte preditor positivo de níveis médios de testosterona em machos nos principais grupos de vertebrados. Latitudes mais altas estão associadas a temperaturas médias mais baixas e estações mais marcadas e também estações reprodutivas mais curtas.
No estudo de Hussack e colaboradores de 2021, na análise dos autores, após eles investigarem os níveis de concentração de testosterona circulante em centenas de espécies em todos os grupos de vertebrados, combinando esses dados de temperatura e precipitação dos locais onde os hormônios foram amostrados, bem como características da história de vida dos animais, isso tudo forneceu um teste poderoso sobre o papel da testosterona na história de vida dos animais. Os autores descobriram que a duração da estação reprodutiva é importante para ambos os aspectos da sinalização da testosterona, onde as estações reprodutivas mais curtas elas estão associadas a níveis médios de testosterona circulante no corpo mais elevados e uma menor variação na testosterona ao longo do dia, por exemplo. O tipo de sistema de acasalamento numa população também foi importante para os níveis médios de testosterona circulante. Em altas latitudes, onde as estações de reprodução são mais curtas e as temperaturas provavelmente variam mais, muitas espécies de vertebrados têm menos tempo para se preparar e realizar a reprodução com sucesso antes que os recursos acabem, porque a primavera e o verão duram só 6 meses. Assim, os machos nesses ambientes eles terão reprodução altamente sincronizada, com uma intensa competição e, simultaneamente, altos níveis de testosterona para poder facilitar a interação com machos rivais e potenciais parceiras. As temperaturas sazonais mais quentes foram associadas a uma menor variabilidade da testosterona ao longo do ano, o que pode ser devido a mecanismos tanto abióticos, como essa questão do clima que está sempre quente, ou fatores bióticos. Temperaturas ambientais médias mais altas podem aumentar a chance de que os indivíduos maximizem a sua produção de testosterona, principalmente em animais ectotérmicos, que são os animais como os répteis. E se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever, porque no nosso próximo vídeo nós vamos falar mais sobre qual o impacto da testosterona no comportamento de nós humanos e também de vários outros animais. Vejo vocês nesse vídeo e vou deixar indicado o vídeo da ocitocina para você entender um pouco mais sobre qual o papel desse hormônio no sexo, na sexualidade humana. Vejo vocês nesses vídeos. Até mais!